Sobre, né, falando sobre as normas de direito internacional, que são, vamos falar primeiro quais são os fundamentos, né? O que seriam os fundamentos da norma? É o que vai levar os estados e demais atores de direito internacional a terem aquelas normas como válidas e acatar o cumprimento delas, né? E produzirem novas normas, né, de acordo com as relações e tudo mais. Nós temos dois principais, como é que a gente pode dizer, né? Duas principais correntes de fundamentação. Seria o voluntarismo e o objetivismo. Embora exista, né, uma certa, digamos assim, existem alguns que defendam mais o voluntarismo, outros o objetivismo, mas os dois não são, as duas correntes fundamentadoras não são assim necessariamente opostas. Acredito que a evolução da interpretação do direito internacional cada vez mais tem a ver com a conciliação dessas regras, né? Então, voluntarismo. Voluntarismo é aquilo que o Estado faz, né, usando o exercício da sua soberania, né, que ele faz como, né, como opção. Né, ele vai, né, ele tem aquela, digamos assim, ele faz porque ele quer, né, voluntário. Né, então isso se aplica, né, ele usa ali da sua vontade soberana, em tese, né, porque no meio internacional tem política tão ou mais do que no contexto interno de um país, né? Mas o voluntarismo, então, ele está, por exemplo, aqueles acordos que o país vai assinar de acordo com a sua predisposição, a sua vontade manifesta. Né? Então, o voluntarismo está muito vinculado a questões comerciais, né, tratados comerciais, a, né? Em alguns casos, também alianças militares, né? Adesão digamos assim, a convenções como a do Estatuto de Roma, né, que criou o Tribunal Penal Internacional, né? Apesar de que o Tribunal Penal Internacional seja relacionado, né, seu objetivo seja salvaguardar os direitos humanos, o que acontece é que, né, o país, ele, né, vários inclusive não assinaram, né, o Estatuto de Roma, né, não aderiram ao Tribunal Penal Internacional e outros assinaram e não chegaram a ratificar. Então, assim, para ficar bonitinho na fita, foi lá, assinou, né, na convenção, falou, não, concordo, tal. Chegou lá, ou colocou na gaveta, ou falou, olha, gente, Congresso, né, vocês, né, resolve aí, não é prioridade nossa não, resolve aí. O Congresso, não, vamos deixar isso para lá, depois a gente discute isso, vamos discutir matéria prioritária aqui na nossa realidade, né, interna e particular do país, entende? Então, assim, tudo isso está vinculado ao voluntarismo, aquilo que o país, né, adere pela sua própria vontade e interesse. O objetivismo, ele está mais relacionado assim a fundamentos de normas de costume e, como que a gente pode dizer, de normas que são assim já consideradas já, né, consensualmente como imposições obrigatórias aos estados. Por exemplo, a questão dos respeito aos embaixadores, né, ao estatuto dos embaixadores, né, das pessoas que vão para, digamos assim, né, que vão parlamentar, né, no sentido da negociação internacional, né, como é que fala, dos arautos, né, o nome, né, científico, digamos assim, do direito internacional seria isso, né, o estatuto, né, o status, né, a inviolabilidade dos arautos, né? Então, assim, a pessoa que vai lá parlamentar, representar um país, é a mesma coisa no contexto de guerra, né? Antes de se falar, de se imaginar o termo direito internacional, já existia um termo lá na Roma Antiga que era o direito dos embaixadores, né? Então, mesmo no meio de um conflito,
né, respeitar a integridade física do emissário, né, aquele que vai para discutir a paz, né. Então ele está lá sobre aquelas, porque presume-se que a segurança dele, né, ele tem um salvo-conduto, né. Então, olha, nós estamos em guerra, mas você veio aqui negociar a paz, então temos um salvo-conduto, ou seja, ninguém vai te atacar enquanto você está aqui. Ah, já houve, né, sequestro de embaixadores, prisões, tortura, execução, sim, na história antiga e recente, claro. Mas o princípio que desde os tempos de Roma e até antes, né, e ainda hoje, são considerados né, preceitos assim de obrigatoriedade universal é isso, a inviolabilidade, né, da integridade física, né, e diversas, né, da pessoa do emissário, do embaixador, do arauto, né. Então, esse é um exemplo de objetivismo nas relações no direito internacional, né. É assim, uma coisa que o país pode até fazer, né? Ninguém vai segurar ele, né? Não vai ter como controlar, né, o respeito a essa norma, mas vai ficar muito assim, vai ficar muito mal para o próprio país e isso não, a longo prazo pode, né, prejudicar a sua imagem, prejudicar suas relações com os outros países a longo prazo, então tudo isso, né? Os direitos humanos também fazem parte hoje, né, por mais que existam aí ditaduras pelo mundo, guerras, né, como a Guerra Civil da Síria, a questão da Venezuela, né, é um governo opressivo e várias, né, então por mais que exista isso, no contexto, né, do direito internacional, das relações oficiais entre os países, né, já é de entendimento que as normas de direitos humanos são normas de direitos internacionais que independem da vontade dos estados. Então, por isso elas são consideradas objetivistas, né? Então, vamos fazer aqui uma definição para ficar bem claro. O, o voluntarismo está mais vinculado, né, àquelas iniciativas dos países que não vão estar, digamos assim, que ele vai de acordo com a sua própria vontade, né, que não é uma coisa, né, digamos assim, que é entendida como obrigatória. Por exemplo, um acordo comercial não está infringindo questão dos direitos humanos, não está infringindo princípios gerais, né, de direito que são aceitos no direito internacional, né, esses princípios estão vinculados mais ao objetivismo, né, então não está ferindo nada dessas normas, né, que já é considerado que devem ser respeitadas independente do Estado querer ou não. Então, uma aliança militar, né, desde que não seja uma aliança, vamos nós, países fortes, atacar um país fraco, né? Isso já é, né? O direito da guerra é uma norma objetivista internacional, por mais que nem sempre seja respeitada, né? Mas o voluntarismo está mais associado a tratados comerciais e alianças diversas, né? Para fins de interesses comuns entre dois ou mais países, né? E o princípio que regulamenta, né, o princípio que fundamenta esse voluntarismo é o que? Pacta sunt servanda. Os acordos devem ser cumpridos, né? O objetivismo, então, ele está vinculado a direitos humanos, direito da guerra, inviolabilidade da pessoa do embaixador, do arauto ou emissário, né? O próprio fundamento que garante, né, que norteia o voluntarismo, que é os acordos devem ser cumpridos, né? Apesar dele ser fundamento do voluntarismo, ele pode estar inserido ali no objetivismo. Por quê? Porque os acordos devem ser cumpridos é uma norma, né? É uma norma mais de entendimento geral. Percebe, né, qual que é a diferença? Então, assim, o fundamento do voluntarismo é pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos. Mas por que os acordos devem ser cumpridos? Isso aí já não é tão assim da vontade do Estado. O Estado, às vezes, pode fazer, né, como a gente disse, o objetivismo também não segura o país de tomar determinada atitude que não é considerada correta no contexto internacional, né? Mas o princípio de que os acordos devem ser cumpridos é subentendido que, olha, se você fez o acordo, então você, né, tem que cumprir. Isso é de entendimento, né, tácito, geral, né? Mas o que mais dá
dos princípios, né, de direito internacional, o que mais se está vinculado ao objetivismo, né, seria o erga omnes, né, que é extensivo a todos, e os cogens, que são regras obrigatórias. Então, direitos humanos, tratados sobre direitos humanos, questões sobre o direito da guerra, né, tudo que envolve, então, assim, a salvaguarda dos direitos humanos, ou, digamos assim, a harmonia e na convivência entre os povos, como, por exemplo, o Pacta Sunt Servanda, né? Tudo isso é considerado, né, princípios que devem ser obedecidos por todos, né, independente de qualquer interesse ou vontade soberana, ok? Então, voluntarismo relacionado aos acordos mais que o país, né, pode ser do seu interesse ou não cumprir, como acordos comerciais e alianças militares. O objetivismo já está mais vinculado a normas que ficou já subentendido que devem ser cumpridas, que estão acima da vontade soberana e dos interesses dos estados nacionais. E aí, como exemplos, podemos citar aí normas, né, direitos humanos, direito da guerra, né, e esses princípios que são importantes para a harmonia e convívio dos povos, né, como o do Pacta Sunt Servanda. Então, né, o Pacta Sunt Servanda, os acordos devem ser cumpridos. Isso fundamenta o voluntarismo, né? Só que o próprio Pacta Sunt Servanda é um acordo é um princípio objetivista. Por quê? Porque preciso que seja entendida essa relação, né? O voluntarismo, o que fundamenta o voluntarismo, está, na verdade, inserido ali na teoria objetivista, tá? Então, assim, os acordos devem ser cumpridos. Ó, você é livre para assinar ou não o acordo. Assinou o acordo, agora você tem que cumprir, certo? Bom, então, basicamente, essa é a relação entre voluntarismo e objetivismo no direito internacional. Eu espero que tenha ficado claro.